A paz do Senhor, amados irmãos, chegamos ao final do primeiro trimestre de 2026 para a glória de Deus. Que bênção! O Senhor nos oportunizou de podermos compartilhar do nosso tempo e desses momentos maravilhosos na presença do Senhor, juntamente com cada um dos irmãos e irmãs que nos dão a honra de acompanharem o trabalho que a gente realiza nas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, pastor Adovilson. Paz do Senhor, pastor Hércules, louvamos o nome do Senhor, que bom, não é? É Ele que nos proporciona esses momentos, de estarmos encerrando esse primeiro trimestre de 2026, a lição de número 13, um assunto extremamente importante. Eu creio que quem acompanhou todas as aulas, pastor, não terão assim dúvidas com relação a este assunto tão importante que é a Santíssima Trindade. E quem não assistiu todos os vídeos estão disponíveis. Tem tempo, né? Tem tempo. Disponíveis. É só, ao invés de ficar maratonando séries e filmes que não edificam em nada, não é? Tome um tempinho, assista às aulas, tem um temário completo aí da lição deste primeiro trimestre. Você tem também à disposição todo o quarto trimestre de 2025, além de o terceiro trimestre também, a partir da lição de número 6, tudo está disponível na plataforma, para você tanto assistir às aulas, como fazer download do material de apoio. Agora, os outros trimestres todos, desde a pandemia, você também pode acompanhar no nosso canal no YouTube, porque foi exatamente ali que nós começamos, não é, a gravar as pré-aulas, bem na pandemia, e disponibilizar no nosso canal CETADB no YouTube. Então, você tem acesso ao YouTube, porém, para download do material de apoio, que é esse aqui, e para download dos slides, aí você precisa acessar a plataforma. Então eu já vou logo dar a dica aqui no início, né? Já na abertura, acesse a nossa plataforma online.cetadb.com.br e crie a sua conta, o seu perfil, é gratuito, para que você consiga acessar também gratuitamente o material da Escola Bíblica Dominical. Então você acessa a plataforma, é online.cetadb.com.br. Se você estiver no seu celular, na parte de baixo tem o botão entrar. Se você estiver no computador, o botão entrar fica na parte de cima da tela. Você clica em entrar e se você ainda não tem a conta, você precisa criar a conta. Então você vai clicar em criar conta. Aí você vai fornecer os dados que são solicitados, nome, data de nascimento, e-mail, cria uma senha, enfim. Quando você criar essa conta, fornecer os dados e criar a conta, ele já vai dar para você o acesso da Escola Bíblica Dominical. Você clicando no link, já vai ter aí as aulas disponíveis para você estar acessando e com certeza vai ser uma bênção, não é? Glória a Deus. Vamos lá então, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo é o assunto que vai fechar este primeiro trimestre de 2026, a lição é de número 13 e o texto áureo da lição é a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus por este texto, né, da Bíblia, esta porção maravilhosa que nós temos aí para o nosso crescimento. Agora, a verdade prática diz assim: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Esta é a verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, os versículos de 11 a 13, que também fecha aí o texto da bênção apostólica, não é? Então você acompanha, né, dependendo da tradução que você tem, isso vai estar no versículo 14, mas você acompanhe a leitura bíblica em classe, acompanhando também a leitura da epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 2 e também o versículo 3. Essas duas perícopes são a leitura bíblica em classe. A CPAD sugere os hinos 124, 243 e 313 para o devocional, né, da Escola Bíblica Dominical. Olha só que bênção, você pode lançar mão destes hinos do nosso inário oficial da harpa cristã, para que você possa estar realizando um culto abençoado de escola dominical. Os objetivos que nós temos na lição são 3 tópicos. No primeiro, nós vamos mostrar a atuação do Pai, do Filho
e do Espírito Santo no plano redentor, ou seja, como a Trindade atua no plano redentor. No segundo tópico, nós vamos explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária, ou seja, a comunhão que há entre os membros da igreja, entre os irmãos da igreja, as atividades da igreja, os programas da igreja, tudo isso só é possível pela ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No terceiro tópico, nós vamos destacar que a missão da igreja, não é? É fruto do envio e da capacitação da Trindade. Então, tem aí 3 tópicos, 3 objetivos, um para cada um dos tópicos que nós temos na lição, e vai ser com certeza uma benção. A palavra-chave é Trindade, nem poderia ser diferente, haja vista o tema da nossa revista, né? A Santíssima Trindade, que estamos encerrando agora. Você fique aí ligadinho, pastor Adolvilson, já com a definição da palavra-chave. A palavra-chave, Trindade. A palavra Trindade é de origem latina. Ela deriva do termo em latim trinitas ou trinitatis, né? Que significa tríade ou reunião de 3. Trindade é a doutrina bíblica que afirma que Deus é um só, mas existe eternamente em 3 pessoas distintas e iguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com a sua função, mas compartilhando a mesma essência divina, sendo um só Deus em 3 subsistências, não 3 deuses. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, eu trouxe uma colocação aqui: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, pressupõe o nome, e do Filho, outro nome, e do Espírito Santo também, um outro nome, Mateus 28, 19. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, uma só essência, substância em 3 pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, etc., soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus em cada uma delas, e nós vimos isso em aulas anteriores aí de forma completa, exaustiva, sobre cada pessoa da Trindade possuindo aí esses atributos. Muito bem, meus irmãos, acrescentar aqui que o material de apoio que você vai fazer download na plataforma, nós temos uma definição de Trindade, também uma explicação a respeito do texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios 13:13, que é a bênção apostólica, que fala de graça, amor e comunhão, não é? A graça é do Senhor Jesus, o amor é de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Nós temos ali uma explicação a respeito desses 3 aspectos, né, da bênção apostólica. Depois nós temos definição e aplicação de eleição, presciência, perseverança, no que diz respeito à conservação da fé, redenção, sangue de Cristo, aspersão, santificação, convicção de pecado como ministério do Espírito Santo, comunhão, conservai-vos no amor de Deus, é uma palavra que está no texto bíblico, unidade do Espírito, missão, como envio, não é? Como envio, como a igreja que é enviada. Temos também explicação sobre reconciliação, grande comissão, discipulado, que no que diz respeito a ensinar a guardar a palavra do Senhor, batismo como fórmula trinitária e também como autoridade de Jesus, dons espirituais e igreja com aplicação para o sentido de povo trinitário, povo que crê na Santíssima Trindade. Aí nós temos uma dissertação sobre o textuário da lição e a leitura bíblica em classe, com também explicações exegéticas de cada um desses textos, palavra-chave Trindade e aplicação de cada um dos capítulos, né, dos tópicos da lição. No caso, a Trindade e o plano redentor, a igreja e a comunhão com a Trindade, a igreja é enviada pela Trindade, que é o tópico 3º. Por fim, o material apresenta uma dinâmica que tem por título este aqui, da eternidade à missão, a igreja no coração da Trindade. Então esse é o conteúdo do material de apoio que você vai fazer download aí na plataforma.
e que vai certamente trazer algum conhecimento que vai lhe acrescentar, tá joia? Vamos então introduzir a lição, lembrando que essa é a lição de número 13 e com ela estaremos encerrando este trimestre, o primeiro de 2026. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da Igreja. Ela, a Trindade, não é? Revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de forma harmoniosa na criação, na redenção, na santificação do povo e na comunhão da Igreja. Então você vai ver aí no decorrer da lição estas aplicações, não é? Esta lição visa mostrar como a Trindade sustenta, como ela guia e ainda como ela envia a Igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Olha só, compreender esta verdade fortalece a nossa identidade como povo de Deus. Esta introdução, vamos já com o pastor Adolvilson para o primeiro tópico da lição, a Trindade e o plano redentor. É isso, é o tópico 1 e o subponto 1. Veja o que está escrito aí nesse título, eleito segundo a presciência do Pai. Eu trouxe aqui a presciência, não está aí no nosso slide. A presciência de Deus é um atributo divino de conhecer todas as coisas e eventos antes que ocorram, abrangendo passado, presente e o futuro com perfeição. Então ele nos elegeu, né? Eleito segundo o conhecimento antes, né? Ciência, presciência ou conhecimento anterior, tá certo? Veja bem, Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Temos aí o texto de Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha a palavra aí, elegeu, do grego eklekomai, significa que Deus escolheu soberanamente, antes da fundação do mundo, indivíduos para a salvação e união com Cristo, não baseando-se em méritos humanos, mas segundo o seu beneplácito. Continuando a leitura aqui, esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a parte A. Né? Agora veja bem, isso significa que a salvação, irmãos, lendo esse texto, a salvação não é uma decisão de última hora, mas um propósito firme de Deus, Efésios 1:4, onde ele conhece de antemão aqueles que se unirão a Cristo através da fé. Então, o plano, a igreja já estava projetada antes da fundação do mundo. Veja bem como é profundo quando nós começamos a estudar estes assuntos que estão aqui mencionados na escola bíblica dominical. Ali, o segundo parágrafo diz assim, o termo presciência, nós já falamos aí, significa conhecer de antemão, não é? Agora, veja bem, o termo aponta agora, continua esse texto em azul, aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Vamos entrando aqui para esse último parágrafo. Assim Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que ia crer e perseverar em Cristo. Temos aí Romanos 8:29 que diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Trouxe aqui uma colocação sobre este último parágrafo. Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer. Presciência como conhecimento prévio, é o que nós estamos vendo aí. Interpreta que o conhecer de antemão significa que Deus, em sua onisciência, olhou através do tempo e viu quem por livre vontade, importante isso aqui, aceitaria a graça de Cristo e perseveraria seguindo a Cristo e nessa fé, não é? Agora, nós temos aqui uma situação, uma teologia explicada pelo arminianismo, né? Que defende que a soberania de Deus age em harmonia com o livre-arbítrio
humano, onde Deus predestina com base na fé que ele sabe que o indivíduo terá. Portanto, não é? Comentário aqui é baseado no arminianismo clássico, em outras teologias, enfatizará que a predestinação, que nós mencionamos aí, é a garantia final para aqueles que o Senhor previu que estaria em Cristo, focando na responsabilidade humana e no amor universal de Deus, discordando da ideia de que Deus criou réprobos destinados à condenação. Ou seja, existe uma teologia aí que alguns nasceram para a perdição e outros para a salvação. Isso não é bíblico, porque até a Bíblia diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cremos assim que Deus nos elegeu através do seu conhecimento, através da sua presciência. Pois bem, meus irmãos, no material de apoio, vocês leiam ali, porque está uma definição com exegese do termo, significado teológico e também uma aplicação a respeito de eleitos, a respeito de presciência e também a respeito de perseverança. Aleluia. Porque são doutrinas que dizem respeito exatamente à nossa fé e que nos diverge de outros grupos, especialmente aqueles que são reformados na linha calvinista, tá joia? Isso é importante que você entenda. A questão da eleição, que é o fato de Deus, de forma graciosa, separar para si, reservar para si um povo, não é? Um povo em Cristo. E aí, isso ele faz desde a eternidade, isso é eleição. Tem detalhamentos aí no material de apoio que eu não vou entrar no mérito aqui. Presciência. Presciência é conhecer de antemão. O texto, na verdade, da Nova Versão Transformadora, traz exatamente essa tradução, conhecer de antemão, já que o texto da Almeida Revista e Corrigida não traz assim, desta forma, né, como conhecer de antemão, mas traz como conhecer por antecipação. E aí, no termo de presciência, é importante que a gente verifique que a definição que nós temos é uma definição pentecostal, ela aprofunda a presciência, que diz que é o eterno amor e o propósito de Deus para com o seu povo, a igreja, em harmonia com a redenção e com a santificação, que é exatamente o texto da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, não é, o versículo de número 2. Presciência não é uma curiosidade divina, mas é um propósito amoroso. Deus conhece no sentido de amar e intencionar. Intencionar que é a ligação que ele tem, de intenção dele próprio, de nos separar, que é o fato da eleição. Evita dois erros. A primeira questão que nós temos aqui, empresta a caneta que eu vou fazer uma anotaçãozinha aqui, só para que eu não esqueça depois, porque no material de apoio aqui eu já vi que está faltando uma letra. Enquanto eu li, eu já vi que está faltando uma letra, né? Vamos lá. Dois erros. Quais são os dois erros que nós temos aqui? O primeiro, o fatalismo. O fatalismo que diz assim, não importa o que eu faço. O fatalismo diz, não importa o que eu faço, eu vou ser salvo e está resolvido, porque tem uma compreensão teológica que diz que o indivíduo não perde salvação. Uma vez que ele foi eleito, ele está salvo. Não é? Então, não é essa a interpretação teológica que nós seguimos. O outro negócio é o orgulho. O indivíduo fala, não, eu sou eleito, isso quer dizer que eu sou melhor. E ninguém é melhor do que ninguém, não é? Diante de Deus, nós somos almas que têm o mesmo valor, pelas quais Jesus derramou o seu sangue precioso, e isso é impagável, não é isso? Para encerrar, isso leva o crente a perseverar, conservando a fé e vivendo em santidade. Aí a perseverança no que diz respeito à conservação da fé é permanecer em Cristo e na fé, apesar das provações. Ou seja, venha o que vier, eu vou perseverar em seguir e servir ao Senhor. É esta perseverança que a gente está falando. E o que vem a ser ela, de forma bem objetiva, é a segurança bíblica que o Senhor nos dá
essa segurança, ela só existe se você está em Cristo. Fora de Jesus Cristo, não há segurança. É como você estar na chuva e você abre um guarda-chuva, esse guarda-chuva é Jesus Cristo. Você está debaixo desse guarda-chuva, você está protegido. Sem o guarda-chuva, você vai se molhar muito, não é? Deus guarda, isso é verdade, mas o crente persevera em fé e em obediência, porque se você não perseverar, você vai decair da fé. E decaindo da fé, meu irmão, acabou-se, não é? Você não vai ter salvação se você decai da fé. Então é só para que você entenda, mas o comentário está com profundidade no material de apoio, você pode fazer download e estudar a respeito desses termos, inclusive fazer anotações na sua própria lição, na sua própria revista, que se você é um professor, certamente isso vai te ajudar na hora de você argumentar a respeito desses assuntos aí, do tópico 1, subponto 1 também. Agora nós vamos avançar aqui para o tópico 1 e o subponto de número 2, que trata a respeito de remissão. Redimidos pelo sangue de Cristo. É o que nós temos aí. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Ou seja, se Jesus não tivesse vindo e derramado o seu sangue puro e incontaminável, não haveria igreja. Simples assim, né? Não haveria a igreja. Na igreja, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como, aí o texto bíblico da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante nós temos aí. Primeiro, nós estamos falando de remissão. Então, no material de apoio, você tem ali também definição, aplicação, significado teológico e exegese dos termos redenção, sangue de Jesus Cristo e ainda aspersão. A redenção, em linhas gerais, é a libertação que o Senhor executou, por meio da qual Ele nos livrou da culpa, né, do pecado, Ele nos libertou do pecado e nos livrou da culpa que o pecado impunha nas nossas vidas. Ele pagou o preço para isso. Isso é redenção. Por isso o termo é redimidos pelo sangue de Jesus. Porque se não houvesse sido derramado o sangue, também não haveria redenção. E o material comenta, né, o material de apoio comenta a respeito disso. O sangue de Jesus Cristo, que está nesse tópico segundo, e é exatamente o que está na Bíblia também, quando fala da aspersão do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é a expressão bíblica para a vida do Senhor, que foi entregue na morte de forma sacrificial em meu favor e em seu favor. Então, a remissão porque Jesus derramou o seu sangue, senão não haveria. Tanto que o sacrifício lá do Antigo Testamento, o pastor Adolvilson, se você assistir a aula da lição 12, ele fez um comentário a respeito disso. No Antigo Testamento, era necessário que sangue de animais fosse apresentado. Então, o sacerdote vinha ali com sangue de outros, no caso, sangue de animais, e fazia a purificação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. E isso era feito de ano em ano. Sempre era feito, sempre houve necessidade de se fazer isso, até que viesse o sacrifício perfeito. E o sacrifício perfeito é esse, Jesus Cristo. Por isso nós estamos falando de remissão pelo sangue de Jesus. Mas o texto bíblico fala ainda da aspersão do sangue de Jesus. E a aspersão era uma prática que acontecia no Antigo Testamento, instituída, na verdade, por Deus, na hora da realização do sacrifício, quando o sangue da vítima, ou seja, do animal que era oferecido em sacrifício, era aspergido, era borrifado nos 4 cantos do altar do sacrifício. Então, o que a Bíblia está dizendo é que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, o fato de Deus conhecer tudo de antemão, porque tudo está diante de Deus, o passado, o presente e o futuro, está tudo diante dele, nada se encobre aos olhos de Deus. E aí ele está dizendo, isso aconteceu, a nossa remissão, pela aspersão, o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor. Aleluia. E no material de apoio, nós também explicamos a aspersão do sangue, que é a aplicação ritual do sangue como sinal da aliança e também da purificação.
nós temos aí a lição, não é, que remete para o Antigo Testamento, no texto de Êxodo 24:8, que você vai ler aí. A frase, na aspersão de sangue, remete para o ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança, e a aspersão concedia benefícios aos adoradores, aqueles que se aproximavam de Deus buscando perdão de seus pecados. Do mesmo modo, Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Aí o texto de referência é Hebreus 9, e o versículo 13 até o versículo de número 15. O texto de Hebreus 9:15 diz exatamente assim, ó. Vamos chegar nele aqui. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Olha só que coisa maravilhosa. Eu li a partir do 15, mas deveria ter lido a partir do 13, né? Porque se o sangue de touros e de bodes e de cinza, de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que sirvais o Deus vivo. Então, o texto deixa muito claro aqui, em Hebreus, esta verdade que é histórica também, não é? Jesus Cristo realizou um sacrifício uma vez por todas, e o seu sangue nos redimiu, nos deu a libertação do pecado e também nos livrou da culpa. Ele, Jesus Cristo, amou a igreja e voluntariamente morreu por ela, e no lugar dela, Gálatas capítulo de número 5, Efésios, né, capítulo 5 e o versículo de número 25, relata esta verdade. O texto bíblico diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus voluntariamente deu a sua vida pela igreja. E aqui Paulo, falando a respeito dos deveres domésticos, está dizendo que o marido também deve fazer isso pela sua esposa. Ainda que não seja o assunto da lição, não podemos nos furtar desta verdade, porque tem uns maridos que não vale nada, né? Uma moeda furada. Mas, a exemplo de Jesus, o marido tem que dar a sua vida pela sua esposa. Esse ato é substitutivo, o ato de Jesus ter entregue a sua vida. Ele se colocou no nosso lugar. Esse ato também é único, porque nunca mais precisou ser realizado. Por isso ele é definitivo também e, além disso, eficaz. O efeito reconcilia o homem com Deus. O texto da segunda epístola aos Coríntios, de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, fala de o Senhor ter entregue a nós o ministério da reconciliação. E ele também, não é, esse ato de Jesus, nos purifica como pecadores que somos, nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Pastor Adovilso, subponto 3. É o tópico 1 e o subponto 3 é o último, né? Slide desse primeiro tópico, tá certo? Não perca o foco aí. Nós estamos tratando desse primeiro aí, tópico, a Trindade e o plano redentor, e agora nós vamos falar sobre os santificados pelo Espírito Santo. Veja bem, queridos, o que está nesse primeiro parágrafo, a obra do Espírito Santo, claro, é igualmente indispensável. A identidade da Igreja de Cristo, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Olha aí, santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo, 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2. É interessante que já aparece aqui a Trindade. Eu trouxe aqui, ó, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, né? E veja bem, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí está declarado, portanto, também a questão da Trindade, né? Esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, eu trouxe aqui um adendo, destaca a ação conjunta da Trindade, né? A ação conjunta da Trindade na salvação. Os crentes são eleitos pelo Pai, presciência, redimido pelos filhos, o sangue, e santificado pelo Espírito Santo.
tornando a fé uma obra divina que resulta em obediência e santidade, que é o assunto do slide aí, essencial para a missão da igreja. O outro parágrafo diz assim: o conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. E olha o que está aí no terceiro parágrafo. O termo santificação, do grego agiasmos, indica separação do pecado, consagração ao serviço do reino e consagração. Então, santificação é separação, é consagração. E eu trouxe aqui, com relação ao termo agiasmos, significa tornar sagrado, ou separar do profano para o sagrado. Isso não implica isolamento físico do mundo, mas sim uma distinção moral e espiritual. Ainda trouxe aqui com relação à santificação, que é o assunto desse slide, não é apenas um não ao pecado, mas um sim a Deus. Ao ser separado do pecado, a igreja e o crente são simultaneamente consagrados, ou seja, dedicados ao uso exclusivo de Deus e ao serviço do seu reino. Então aí está a questão da santificação, separação. Está escrito aí, sem a ação do Espírito Santo, a igreja não passa de uma instituição humana. Muito interessante esta colocação. Eu trouxe aqui, embora a igreja necessite de uma estrutura visível, como organização, que nós já estudamos também em trimestres anteriores, para funcionar na terra, o Espírito Santo é quem alimenta, anima e sustenta, tornando-se o organismo vivo, né? Sem o Espírito, a igreja se torna uma organização puramente humana, limitada às atividades sociológicas. Explicando aí essa questão, sem a ação do Espírito Santo, a igreja não passa de uma instituição humana. Partindo aqui para o último parágrafo, o Espírito que vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e da verdade. Trouxe uma colocação sobre este último versículo, né? Esse texto, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, é um hino de gratidão pela soberania de Deus, onde Ele escolhe o salvo através da santificação do Espírito, significa separação e purificação ativa, transforma o indivíduo para que ele viva de acordo com a verdade, compartilhando a glória de Deus. Então nós temos aí esta colocação sobre a santificação pelo Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é uma coisa interessante, né? Eu deixei uma anotação aí no material de apoio a respeito disso, porque a obra, na verdade, a obra da redenção é uma coisa interessante, porque Deus planejou a obra da redenção, Ele enviou Jesus, Ele é o sacrifício, Exato. Ele é o purificador, o Espírito Santo é o que nos ilumina, porque alguém fala assim, eu vou na igreja e tal, e eu vou aceitar Jesus. Se o indivíduo está tendo essa ideia, eu vou na igreja e vou aceitar Jesus, já é porque o Espírito Santo está agindo na vida dele. Porque de livre e espontânea vontade ninguém quer saber de Deus. Se o indivíduo está interessado em Deus, na obra da salvação, está interessado nas coisas do reino, já é a ação do Espírito Santo que ilumina o indivíduo. Exato. O pastor Adovilso, ele começou e não concluiu. A obra do Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Exato. Essa é a obra é perfeita, é a atuação direta dele. Então eu coloquei isso aqui assim, a salvação não começa numa decisão de quem quer que seja, nada disso. Começa na ação preveniente do Espírito, que é algo que a gente entende também na nossa doutrina pentecostal assembleiana. A reforma, o calvinismo, ensina que a graça de Deus é irresistível. Nós já cremos que não. A ação do Espírito é preveniente, ele chega antes, mas você pode resistir. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que resistiram à ação do Espírito Santo, mas nós cremos nisso. A ação do Espírito Santo é preveniente, chega antes, mas o indivíduo resiste, e você certamente deve conhecer muita gente
que já poderia estar numa situação melhor, mas porque está resistindo à obra de Deus, sofre. Tanto que o texto lá do profeta, não me recordo agora, mas me parece que é Amós, ele diz, não por força e nem por violência, mas pelo Espírito. O Espírito chega antes, ele bate no coração, ele diz, olha, estamos aqui. O indivíduo pode abrir a porta para que haja festa ou não. O Espírito chega prevenientemente e ele ilumina e ele conforta o indivíduo que tem a condição, então, porque está iluminado pelo Espírito Santo, de fazer a decisão correta. Então, nós vamos entender também aqui, eu deixei isso anotadinho no seu material, a sobriedade de como deve ser realizada a obra da evangelização, a obra evangelística, ou seja, o anúncio da salvação. Oi? Zacarias 4:6. 4:6? Pronto, é isso mesmo. É isso mesmo, Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Zacarias 4:6 o texto, não é Amós. Mas segue, irmãos, a ideia aqui, sobriedade na evangelização, e isso por quê? Estamos falando de termos gerais, é óbvio que nós temos igrejas e pregadores que não atentam para isso, porque o pessoal hoje está buscando outra perspectiva, não é? Mas pregação deve ser feita com clareza bíblica, né? Nós não podemos orar sem a dependência do Espírito Santo, porque a Bíblia ainda nos diz, né, que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos que pregar com clareza, mas também orar com dependência, na dependência do Espírito Santo, para que ele possa nos conduzir na oração, não é isso? Também devemos evitar a manipulação emocional, que é um assunto que está bastante em voga atualmente, porque usando-se de técnicas, não é? Técnicas de manipulação, nós temos pregadores hoje que, segundo a concepção de algumas pessoas, de alguns ouvintes, né, são o suprassumo, mas na verdade eles estão utilizando técnica de manipulação, levando as pessoas ao emocionalismo, ao choro, mas não à conversão, porque a conversão era ser operada debaixo da iluminação do Espírito Santo, não é isso? Por fim, devemos sempre confiar no agir do Espírito. Isso está no material de apoio, bem comentado, para que você possa então tomar parte e estar estudando a respeito. Vamos encerrar aqui o tópico de número 1, porque já falamos bastante, não é? O Pai elege, o Filho redime, o Espírito é quem santifica, ou seja, a salvação por completo é uma obra trinitária. A eleição do Pai faz com que a gente possa ter a segurança na salvação. A redenção do Filho nos traz fundamentos inabaláveis, firmes, até porque o Filho, Jesus Cristo, é a rocha, a pedra de esquina, a pedra angular. E a santificação do Espírito é que promove a verdadeira transformação. Olha só que coisa maravilhosa. Você fica ligadinho aqui, nós vamos fazer um rápido intervalo, não é? Rápido intervalo e já vamos voltar. Voltando, vamos falar sobre a igreja e a comunhão da igreja com a Trindade. Já voltamos. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, amados, a igreja e a comunhão com a Trindade é o assunto que nós vamos discorrer aqui já com o pastor Adovilson, a comunhão com o Pai.
Olha aí, então não perca o foco. É a igreja e a comunhão com a Trindade interferindo aí de modo positivo, claro, na igreja. Tópico 2, eu subponto 1, a comunhão com o Pai. Veja bem, o amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele, baseado no amor. João 3,16 diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Trouxe uma colocação aqui, o amor demonstrado por Deus tornou possível nosso relacionamento com Ele, claro, através desse versículo que nós lemos para comprovar isto, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo é o resumo do Evangelho e a maior demonstração do amor divino. Interessante que o pastor estava comentando aqui, nós vamos reafirmar, a iniciativa é de Deus, até nesse texto, olha aí, ó, porque Deus amou. Então a iniciativa é dele, e eu trouxe aqui, o relacionamento não começa com o homem buscando a Deus, mas com Deus amando o homem primeiro. Esse amor é o amor ágape, um amor incondicional, sacrificial e imutável, que não se baseia no mérito humano, mas na natureza divina de nosso Deus. Portanto, partiu dele, né? Devido a esse amor. Ok? Depois temos aqui o segundo parágrafo, acerca disso ensina a Escritura, conservai a vós mesmos no amor de Deus. Temos aí Judas, né? O versículo 21, a parte A, diz lá, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Trouxe aqui o significado de conservar, conservando nesse versículo. No original denota vigilância, guarda atenta e permanência firme, como manter algo precioso sob custódia. E olha aqui que diz ainda, conservar-se no amor de Deus, que nós lemos nesse versículo, parte dele está aí na tela. Conservar-se no amor de Deus é viver intencionalmente sob o cuidado protetor do Pai, esperando a volta de Cristo. Então agora nós vamos ler aí o terceiro parágrafo, já complementa aí, né? O verbo conservar do grego está aí a palavra, ressalta a urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. Olha o que está escrito aí em João 8:51 em diante, 8:51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, a eternidade. E o 52, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? E o 53 de João 8, e és tu maior do que nosso pai Abraão que morreu? Questionamento, né? E também os profetas morreram? Que te fazes tu ser? Quem te fazes tu ser? Ou quem é você? E o 54, Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E o 55, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Ainda chamou essa raça aí de víbora de mentiroso. E tem uma palavrinha aí, filazacte, né? A escolha desse termo que está aí ressalta a urgência e vigilância ativa. Não se trata apenas de ouvir, mas de vigiar, guardar, proteger ativamente a palavra de Jesus como um tesouro precioso para que não seja perdida ou distorcida. Vamos partindo agora para o quarto parágrafo que está na nossa tela. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Então veja bem que interessante, vamos falar sobre isso. 1 João 4,10 em diante, 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. A iniciativa vem dele de novo. E enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E o versículo 11 de 1 João capítulo 4. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E o 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós.
e em nós é perfeito o seu amor. Trouxe aqui um resumo sobre 1 João 4, 10, 12. A passagem de 1 João 4, 10 a 12 nos convida a sair do egoísmo, não é? Olhar para fora, olhar para os outros. Olha aqui, olhamos para a cruz, amor de Deus por nós. Amamos para o alto, olhamos para o alto, nosso amor a Deus. E olhamos para o lado, nosso amor aos irmãos. Aí eu trouxe aqui um adendo, o amor fraternal. Este amor é a prova concreta de que a nossa fé é genuína e que Deus habita em nós. Então eu falo que se não amamos o próximo, Deus não está habitando em nós, porque Deus é amor, e a Bíblia diz ainda que o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. Deus é amor, então o amor de Deus foi derramado em nós, tá certo? Partindo para o último parágrafo, estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha aqui, os mandamentos e guarda, está aqui, aleluia, não é? Será amado do meu Pai, aquele que me ama será amado do meu Pai, continuando a leitura, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, o que nós aprendemos com esse versículo? Amor e obediência são inseparáveis. O amor por Jesus não é apenas um sentimento emocional ou uma confissão verbal, mas uma demonstração prática através da obediência à sua palavra. Eu amo Jesus, como eu amo Jesus, mas não obedece à sua palavra, esse amor aí não é o amor de Deus. Ainda sobre este assunto no próximo slide, permanecer neste amor denota verdadeira comunhão, que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. Então no próximo slide aí está Filipenses 2 e 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O que significa permanecer neste amor? Trouxe aqui. Este amor refere-se a manter-se enraizado ao amor de Deus, aceitando a salvação e a graça. Permanecer no amor de Deus, que está aí, significa submeter-se inteiramente à vontade dele. Isso aí é permanecer neste amor, conforme está aí neste primeiro parágrafo. Partindo para o último parágrafo, destacado aí em amarelo, o amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Temos aí Romanos 8, e 35, 36, e o 37, 38, 39, que os irmãos podem ler esse texto, que é muito importante. Eu trouxe aqui um resumo de Romanos 8, 35 a 39. Afirma nesses textos inabalavelmente que nada, nem tribulação, nem morte, nem poderes espirituais ou circunstâncias pode separar o cristão do amor incondicional de Deus, só que em Cristo. Paulo assegura que mesmo em sofrimentos intensos, somos mais do que vencedores, garantindo segurança eterna e triunfo espiritual baseado neste amor que nós estamos comentando aqui, baseado no amor inquebrável de Deus, não em méritos humanos, ou seja, a comunhão com o Pai, acabamos de comentar nesses slides. Pois bem, agora vamos para a comunhão com o Filho. João, o evangelista, ele revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. O texto de João 14, 6 é um texto que os irmãos certamente conhecem de cor. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele completa dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, é por meio dele que nós conseguimos comunhão com Deus. Ele é o caminho, ele é a ponte, ele é a ligação. Desta mesma forma, não é? Judas, na epístola, ele exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia. E aí a referência ao texto da primeira epístola de Judas, da epístola de Judas, no versículo 21, misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, o Senhor operou na sua misericórdia em nosso benefício para que pudesse ser produzida em nós a condição da vida eterna. É assim que a epístola de Judas resume isso no verso 21. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura,
Alguém pensa, não, eu vou ser participante da vida eterna. Nós, na verdade, já estamos vivendo, não é? Já estamos vivendo. Hoje é requisito essencial para essa dádiva. Você já faz parte do povo que vai morar com o Senhor Jesus, não é? Nós afirmamos isso, que vamos morar no céu. Estamos caminhando, prontos para morarmos no céu, e essa deve ser exatamente a nossa confissão. Veja, a primeira epístola que João escreveu, 5, e o versículo 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida, e esta vida, está em seu Filho. Ele nos deu a vida eterna. Quem é a vida eterna? Jesus Cristo. Estando em Jesus Cristo, tudo vai muito bem. Não é? Desse modo, é impossível possuir a vida eterna sem ter comunhão com Jesus Cristo. O texto ainda é o mesmo da epístola. Eu voltei a página aqui, mas o versículo 12. 1 de João 5, 12 diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Na verdade, o versículo 12 complementa o 11, porque se o 11 está dizendo que ele nos deu a vida eterna e que a vida eterna é Jesus, quem tem Jesus tem a vida eterna. E se você não tem Jesus, olha, o negócio está complicado para o seu lado. A verdade é essa daí. Vai estreitar a porta que já não é muito larga. Ainda, né? A porta que não é muito larga vai ficar um pouco mais estreita. A nossa comunhão com Jesus Cristo, ela é, de fato, relacional, porque diz respeito ao tipo do relacionamento que nós temos com o Senhor, mas também diz respeito à experiência que nós temos no nosso andar, no nosso caminhar com o Senhor, no dia a dia, a nossa vivência com o Senhor, mas também diz respeito à experiência, não é? Ou, me desculpe, a perseverança na misericórdia, porque a misericórdia é do Senhor Jesus. Eu vou ler a epístola de Judas, costuma-se dizer Judas capítulo 1 e versículo tal, mas Judas, na verdade, é um livro que não tem, é uma epístola, né? Que não tem capítulo, ela é única. Então, vamos aqui para o texto de Judas, o versículo que nós vamos nos referir aqui é o que está na lição, o de número 21, e ele diz assim, ó: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Bom, conservar, meu irmão, diz respeito a uma atitude nossa. Deus manifestou o seu amor. Quem vai se conservar é você. Ou você vai se conservar no amor de Deus, ou você vai se afastar do amor de Deus. Então, é algo que depende da sua vontade, da minha vontade. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de Deus. E ainda diz, esperando a misericórdia de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Esperando a misericórdia, está falando exatamente da perseverança que deve haver para que você seja participante desta misericórdia. Senão, as coisas ficam difíceis, não é? No que diz respeito à salvação. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não é apenas aquele mestre que o pessoal reconheceu nele, não é? O Rabi, o Rabone, nada disso. Ele se fez mediador de uma aliança entre os seres humanos e o Deus eterno. Ele é essa mediação. Por isso, já em outro momento, nós já mencionamos aqui o fato de que não existe outro mediador, não é? Nem mediador, nem mediadora, nem medianeira, da maneira como você quiser, não existe. Ou é através de Jesus, ou simplesmente, e a gente pode aqui afirmar que não é. A comunhão com o Senhor envolve a nossa fé, que não pode ser pontual, ela tem que ser uma fé contínua. Tem que ser para agora, tem que ser para os dias agradáveis, para os dias menos agradáveis e para os dias desagradáveis, porque todos esses tipos de dias acontecem na nossa vida e às vezes num dia só. Exatamente. Num dia só você experimenta isso. A alegria, a ausência da alegria e a tristeza profunda. O fato é que a nossa comunhão com o Senhor deve envolver a nossa fé indistintamente do momento, do tempo que estamos vivendo, porque o nosso Cristo vem, não é? Ele vem para buscar a sua igreja e nesse aspecto nós temos que estar prontos. Pastor Adolvilson, já falamos da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho e agora contigo, a comunhão com o Espírito. E não perca o foco, o tópico 2 aí está tratando a igreja e a comunhão com a Trindade. Então, pastor, nós já comentamos sobre o Pai, sobre o Filho e agora
Comunhão com o Espírito Santo, não é mesmo? Está escrito aí, a comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Está aí Judas 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, não é? Judas 20, 21 aí, é um convite à maturidade e resiliência espiritual. A comunhão com o Espírito Santo, oração e a base sólida na palavra, que é a fé, são inseparáveis para manter o amor de Deus ativo na vida do crente, capacitando a perseverar até a volta de Cristo. E aí está o conselho de Judas, né? O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem ação constante do Espírito Santo. Gálatas 5:25 diz lá, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Mas o que significa andar no Espírito? Significa que o Espírito Santo tem o controle total, né? Significa que o Espírito Santo controla toda a minha vida, né? Significa que nós deixamos que Ele guie as nossas decisões, pensamentos e atitudes diárias. Isso é ser aí guiados pelo Espírito Santo e significa andar no Espírito. Então está aí uma colocação extremamente importante para o mundão hoje. Devemos ser, né, guiados pelo Espírito Santo, andando no Espírito, enfim. A oração, entrando no outro parágrafo, a oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa a intimidade ativa e dependente da direção divina. Temos aí aos Romanos 8:26 que diz lá, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E também tem o versículo 27, aquele que examina os corações, o Espírito Santo, né, sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sendo assim, uma colocação profunda que eu quero fazer. Deus, através do Espírito Santo, conhece nós mais do que nós mesmos. Com certeza. Toda a nossa estrutura, toda a nossa necessidade, muitas vezes não conseguimos nos expressar, mas o Espírito Santo, ele atua orando por nós com gemidos inexprimíveis. Continua a leitura, que o Espírito é quem promove a unidade do corpo, Efésios 4 e versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Trouxe uma colocação aqui, a unidade não é algo que os cristãos precisam criar, mas sim um presente divino que o Espírito Santo já estabeleceu ao formar o corpo de Cristo, a igreja. A unidade bíblica é uma unidade de origem divina, do Espírito, mantida por uma diligência humana, esforço e paz. Portanto, essa unidade é provocada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, tá certo? Vamos entrando agora no terceiro parágrafo. A comunhão com Ele nos insere com o Espírito na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Reconciliação, perdão e cooperação. Temos aí, eu só marquei Efésios 4:30 em diante, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31 de Efésios 4, toda amargura, ira, cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. E o 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos aí reconciliação, perdão e cooperação. Aonde está ocorrendo isso? No tópico 2, falando sobre a igreja, né? O Espírito Santo traz aí reconciliação, perdão e também aí cooperação. E temos também, queridos, aí uma outra colocação, assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, de congressos, de festas, vamos acrescentar aqui, mas é preservada pelo Espírito. Quando os crentes vivem em comunhão e amor
sacrificial. Efésios capítulo 5, verso 1 em diante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E o 3, mas a fornicação, e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. O que significa? Qual é o resumo? Efésios capítulo 5, verso 1 ao 3. Destaca que, como filhos amados, a unidade se preserva quando vivemos em amor sacrificial, imitando a Cristo e renunciando a impurezas, focando na comunhão prática e na santificação diária. Olha só, maravilha. Olha só, meu irmão, que dinâmica que nós temos em relação, à igreja. A igreja, se ela perde a comunhão com Deus, Deus é amor, nós entendemos assim, Deus é amor, a Bíblia nos ensina isso. Então você vai perceber que se ela perdeu a comunhão com o Deus Pai, ela está perdendo o amor. E uma igreja que não ama, olha, ela é talvez uma associação, um ajuntamento de pessoas, um clube, menos igreja. É interessante que menos igreja. Tem o Espírito Santo já se afastou de alguns locais já. Com certeza. E a Apocalipse 3:20 diz lá, eis que estou à porta e bato. Isso é tema de congresso, né? Tema de congresso o pessoal não faz ideia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei. Ou seja, vai ser festa. Mas esse texto aí é para É para a igreja. É para a igreja. É porque Jesus está do lado de fora da igreja. Ele mandou a carta para o pastor da igreja e ele está dizendo, eu estou do lado de fora, estou batendo na porta. Se alguém escutar a minha voz e abrir a porta, então vai ter festa. Mas por quê? Porque ele está para o lado de fora da igreja. Nessa dinâmica de perder o amor e perder Deus, você veja que se a igreja perde Jesus Cristo, se perde essa comunhão com o Filho, ela perde a vida, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se o indivíduo perdeu Jesus Cristo, o Filho, ele perdeu a vida, perdeu o melhor da vida, a parte mais importante da vida. E se perder a comunhão com o Espírito Santo, veja os comentários que o pastor Adolfo acabou de fazer sobre esse terceiro subponto aí da nossa lição. Então, se a igreja perdeu a comunhão com o Espírito, ela perdeu o poder, ou seja, a essência da igreja, Jesus, antes de ser recebido no céu, ele disse para os crentes da igreja que estava nascendo ali, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando o Espírito Santo vem sobre essa igreja, então você vê o Espírito distribuindo esse poder. Então você percebe que a unidade trinitária ela é importantíssima. Tanto que a síntese do tópico 2 da lição é justamente essa: a igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito, que se resume no texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios 13:13, a bênção apostólica. Se você é um obreiro e tem dificuldade na ordenação da bênção apostólica, é bem simples, abre a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 13 e verso 13, então somente leia o que está ali. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, amém. Está resolvido, é a bênção apostólica escrita na Bíblia, 2 Coríntios 13 e versículo 13. Isso considerando que a sua Bíblia seja da versão Almeida Revista e Corrigida, Porque a revista atualizada tem o versículo 14, que é exatamente essa parte, por causa de uma distribuição que houve dos versículos 12, 13 e 14. Amém? Vamos para o intervalo e já vamos retornar. Retornando, nós vamos encerrar aqui e falarmos sobre o tópico 3 da lição, que é a igreja que é enviada pela Trindade. Já vamos voltar na sequência. Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim, como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETAD, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga
desenvolver as suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADB ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. A igreja é enviada pela Trindade, tópico 3º da lição, e o pastor Adovilson já vai falar sobre a missão dada pelo Pai. É o tópico 3, eu subponto 1, a missão dada pelo Pai. Não perca o foco aí, o ponto 3º, a igreja enviada pela Trindade. Ou seja, missão e evangelismo, Espírito Santo que orienta aí, tá? Quando eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, a Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. Quando eu li esse primeiro parágrafo, eu me lembrei de uma palavrinha, missio Dei, que nós, no livro do CETADB, do Médio, nós temos um livro que tem um assunto, evangelismo e discipulado, que tratou de missões, claro, evangelismo, missio Dei. O que é isso? Missão de Deus, né? Fundamenta-se na ação cooperativa inseparável das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, enviando a igreja ao mundo. A missão não é um projeto humano, mas uma extensão do amor e comunhão trinitária buscando alcançar a humanidade com o Evangelho. Vamos entrando aqui para o segundo parágrafo. A origem está no coração do Pai. Oh, glória, essa missão, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, derrocata aqui do ensino calvinista. Ele quer que todos se salvem, não é um grupo especial, não é? E temos aí até um texto, 1 Timóteo 2,4, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Explicando esse versículo, 1 Timóteo 2,4 nos ensina que a missão não é uma invenção humana ou invenção da igreja, é a extensão do desejo e amor de Deus para salvar a humanidade. Nós agimos como missionários porque Deus é o grande missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer aqui um adendo. A igreja que não faz evangelismo e missões não está cumprindo o papel da sua existência sobre a terra. Não está cumprindo. A igreja existe para evangelismo e missões, conforme nós já acabamos de ler aí. Tá certo? E veja bem, continuando aqui, desde o Antigo Testamento vemos Deus chamando e enviando seu povo para ser luz entre as nações. Isaías 49:6 disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, quem? A nação de Israel, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. É interessante, eu quero fazer um adendo aqui, no Antigo Testamento Deus forma uma nação, mas qual é a necessidade dele formar a nação através do povo de Israel? Porque através de Israel, esse Deus seria conhecido em todas as nações existentes naquela época, ou seja, através de Israel. Quando fala, ó, o Deus de Israel está vindo aí, eles temiam e conheceram o poder do Deus de Israel, por isso que Deus forma essa nação, que através da nação ele se manifestar e ser conhecido. E hoje a nação de Israel não está mais atuante, hoje é através da igreja. A plataforma da manifestação do poder de Deus hoje é a igreja. Esse Deus deve ser conhecido por intermédio da igreja de Cristo, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Tá certo? Então já no Antigo Testamento, através da nação de Israel, esse Deus aí era conhecido e era para alcançar todos os gentios, né? Vamos para o terceiro parágrafo. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, instrumento do Pai para proclamar a sua graça. Ali em 2 Coríntios 5, 18 em diante. 2 Coríntios 5, 18. E tudo nisto provém de Deus, e nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E o 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20.
de sorte que somos embaixadores. Olha, isso é importante. Esse é importante, segundo Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, aqui nós estamos sabendo, a igreja e nós somos embaixadores. Embaixador é representante de Deus na face da terra. Veja bem, o embaixador ele não fala aquilo que ele quer, ele fala aquilo que lhe é ordenado. O embaixador que somos nós, somos missionários, nós falamos conforme a orientação de Deus. O embaixador representa o seu país e nós estamos aqui como representantes do céu. Veja bem que responsabilidade pesa sobre nós. Continuando ainda, a missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno de Deus. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja que ultrapassa o tempo passado aí, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o versículo 11, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então temos aí uma colocação desses versículos, são versículos profundos que fundamentam a missão de Deus, Missio Dei, e a missão da igreja. Eles revelam que a missão não é uma invenção humana, mas um desígnio eterno de Deus, que visa a redenção da humanidade e a restauração da criação para a sua própria glória. Entrando para o último parágrafo, o envio do Filho é o ápice deste propósito. E a igreja é chamada a participar desta missão, como corpo de Cristo no mundo. João 17:18. Assim como tu me enviastes, olha aí, a missão ocorrendo. João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Aleluia! Esse João 17:18 transforma a teologia das missões em uma identidade viva. A igreja não faz missões apenas como um departamento, mas é missões, por ser enviada por Cristo, assim como ele foi enviado pelo Pai, atuando no mundo para levar a luz da verdade e o amor salvador. Então está aí, queridos irmãos, Jesus falando assim, eu vos envio também ao mundo, ou seja, vocês são missionários. Deus missionário enviou Jesus missionário que envia a igreja como missionários. Muito bem, Deus enviou Jesus e Jesus enviou a igreja e está resolvido. O pastor falou que nós somos representantes, em algum momento Jesus está muito mal representado. Né? Meu Deus do céu. Subponto 2, meus irmãos, o Filho comissiona os seus discípulos antes de Jesus ser recebido em cima, no céu, não é? Ele falou as palavras que Mateus registrou no capítulo 28. O Filho enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Aleluia. E ele disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, não é? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, os versículos 19 e 20. E aí nós temos esta referência, não é, como a grande comissão, a tarefa da grande comissão. E no material de apoio está bem definida a grande comissão. É a ordem do Cristo ressuscitado para fazer discípulos, batizar aqueles que se salvam, ensinar a obedecer. É isso aí o bojo, não é, da grande comissão. Aleluia. A revista nos orienta, e você vai observar isso, por toda esta revista, não é? Nas 13 lições, nós temos ali sempre tríades, não é? Você vai verificar nesta própria lição, nós já vimos dessas tríades, né? Nós tratamos de eleição, redenção e santificação, né, no tópico 1º, mas também tratamos de amor, graça e comunhão no tópico 2º. Então você vê sempre tríades. Isso mostra que a missão brota desta realidade trinitária, já pela própria fórmula do batismo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós conversamos, né, a respeito disso e estudamos a respeito da fórmula do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque é um único Deus.
Não vamos chover no molhado aqui, né? Já discorremos sobre isso o trimestre todo. No auxílio doutrinário que nós buscamos, tanto na declaração de fé, o módulo do curso do CETADB, de Teologia Sistemática 2, também nos traz isso, não é? Cita exatamente esta referência de Mateus 28, 19 e 20, o texto da grande comissão, como fazei discípulos, não é? Fazei discípulos, de uma forma assim bem simples, bem popular, não é? Discípulos é de si para o lado, de si para uma outra pessoa que vai estar ao seu lado e você vai estar ensinando, vai estar de frente para você e vai estar ensinando. Uma outra pessoa com quem você vai compartilhar da sua vida, da sua experiência, não é? Da sua vivência com Jesus Cristo. É isso o fazer discípulos. E aí você ensina ele a guardar. Obviamente que para você ensinar a guardar, você também tem que estar guardando, senão o indivíduo vai olhar para dentro do seu olho e vai dizer, como que você quer que eu guarde aquilo que Jesus ensinou, se você é um miserável e não vive, né? Então, acho que fica isso bem claro aí para a gente. A missão que o Senhor nos dá aí nesta grande comissão é uma missão proclamadora e também educacional, porque nós temos que anunciar o Evangelho e ensinar as pessoas a guardar o Evangelho. Aleluia! Então você vai verificar também que a escola bíblica dominical, bem como o evangelismo, a obra missionária, caminha junto, porque anuncia o Evangelho e a escola dominical propriamente ensina a guardar aquilo que foi proclamado, é ensinando a obedecer. Aleluia! A grande comissão, meus irmãos, é a ordenança proclamadora de um mandato educacional. Isso está escrito aí na sua revista. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. O texto que você tem de referência aí, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, é exatamente o texto onde ele manda Timóteo pregar, insistir, instar, não é? O texto diz assim, ó, que pregues a palavra, instes, ou seja, insista a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Esta ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas, e conforme diz o texto de Mateus 28, 19, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo, que nós temos a fórmula aí, não é? É realizado na autoridade do nome de Jesus. E isso é importante que a gente deixe claro, porque, por exemplo, a congregação cristã do Brasil não batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, conforme Jesus mandou. Mas eles observam tão somente o texto de Atos 2 e 38, para, com base nesse texto e numa interpretação errada da conjuntura da Bíblia, dizer que o batismo correto é só em nome de Jesus. Alguns unicistas também. O próprio Jesus disse, não, vocês vão, faz discípulo, ensina a guardar e batiza eles. Como que batiza? Em nome do Pai, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O texto de Atos 2 e 38, que é a referência que você tem aí na sua lição, diz exatamente assim, ó. Mudou a página. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é que Pedro está querendo dizer aqui? O batismo tem que ser feito na autoridade do nome de Jesus. Mas qual é a fórmula batismal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que é. A fórmula ela é trinitária, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o batismo deve ser realizado com a autoridade que está no nome de Jesus, segundo Pedro está dizendo aqui. Não quer dizer que Pedro, então, se rebelou contra a doutrina de Jesus, porque Jesus vá e batiza assim, 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 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é um ponto que a gente precisa deixar bem fixado aqui, porque há pessoas que se perdem nessa questão. Atos 2 e 38, e aí está no comentário adicional que você vai fazer download. O termo nome está no singular
indicando unidade de essência. Por quê? É um único Deus. As três pessoas são mencionadas distintamente, afirmando que há distinção pessoal. Então, a própria fórmula batismal já nos mostra que é um Deus só, porém, aqui revelado em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Atos 2:38, que fala sobre o batismo, e aí nós temos no material de apoio um estudo bem completo a respeito do batismo, da fórmula batismal, temos essa explicação ali. Ocorre em nome de Jesus Cristo, texto de Atos 2:38. E aí o comentário diz assim, isso indica a autoridade cristológica, ou seja, a autoridade de Cristo, não uma substituição da fórmula que o próprio Jesus deu de como deveria ser feito o batismo. A declaração de fé da Assembleia de Deus, que é esta aqui, ó, essa minha aqui, é da primeira edição, tá joia? Vamos lá, porque já tem a segunda. A declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus e que a fórmula é trinitária, ou seja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Trata-se de uma confissão pública da fé na obra redentora realizada pela Trindade. Não é, então, apenas um fator litúrgico. Ah, não, tem que ser assim porque tem que ser assim. Não, isso é uma forma de haver uma declaração de fé pública, confissão pública de fé. Consiste, em um testemunho teológico. É essa a questão aí, não é? Vamos lá então, pastor Adovils? Vamos lá. O Espírito capacita e envia. É o tópico 3, é o subponto 3, não perca o foco, nós estamos comentando aí, a igreja é enviada pela Trindade, é o tópico 3, tá bom? A missão dada pelo Pai, agora o Filho comissiona os seus discípulos, e o terceiro, o Espírito capacita e envia. Veja bem o que está escrito nesse slide, a missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito, ou seja, é impossível. Olha o que está em Lucas 24:4-9, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até, depois que forem cheios, aí vai ter que, não é, fazer missões, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu marquei aqui sobre este versículo, declara que a missão da igreja não é um empreendimento humano, baseado apenas em estratégia ou esforço próprio, mas sim uma obra divina realizada pelo poder do Espírito Santo. É algo sobrenatural, sobre-humano, extraordinário, a questão do Espírito Santo capacitando para a igreja para as missões, né? Veja bem, depois desse outro versículo que nós vamos ler, é ele quem dá poder, né? Ousadia para testemunhar de Cristo. Atos 1:8, muito conhecido, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder, né, que há de vir sobre vós. Aí sim, depois que receber a virtude, aí vocês serão minhas testemunhas. Então, para testemunhar, tem que esperar o poder de Deus, é uma capacitação do Espírito Santo. Aí semeeis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Se você ler este versículo, não é só para fazer em Jerusalém primeiro, depois Judéia, depois Samaria, e depois, quem sabe, é tanto quanto, ou seja, um grupo faz evangelismo em Jerusalém, outro faz missão em Judéia, outro faz em Samaria, e outro missões transculturais, simultaneamente o Espírito Santo capacitando a igreja para fazer missões. Eu trouxe uma colocação, que a ordem divina é, primeiro, receber a capacitação. Nós falamos sobre isso, sobre o dinamis, que é o poder, e em seguida, cumprir o testemunho de Jesus. Jesus instruiu os seus discípulos a esperar pela capacitação antes de ir. Olha o título aí, o Espírito capacita e envia. O testemunho eficaz é fruto da unção, garantindo que a obra será realizada no poder de Deus. O terceiro parágrafo diz aí, em Atos vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Atos 3:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem orientou? O Espírito Santo. É interessante que, se lermos os versículos anteriores, o versículo 1, lá tinha doutores, tinha mestres e tudo, mas não foram eles que indicaram os obreiros para fazer missões. O próprio Espírito Santo foi quem indicou. Eu trouxe aqui Atos 13:2, ensina que a missão cristã é concebida e guiada pelo Espírito Santo.
não por estratégias meramente humanas. Ele separa os enviados, ordena a obra e capacita a igreja a sustentar os missionários. Continuando a leitura aí desse terceiro parágrafo, ele não apenas acompanha, mas orienta, dirige a tarefa evangelizadora da igreja, Atos 16, 6 e o 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, ou seja, ele sabe todas as coisas, é Deus. E o 7, quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. O que nós observamos no versículo 6 e 7 de Atos 16? O papel ativo e soberano do Espírito Santo na expansão da igreja primitiva, demonstrando que a evangelização não é guiada apenas novamente, por estratégia humana, mas pela direção de Deus. O Espírito Santo, sendo o verdadeiro autor da obra missionária, guia com os nãos e sims, ou seja, vá ou não vá, assegurando que a expansão da igreja siga o plano divino, o plano de Deus. Depois do último parágrafo, nós vamos entrar agora. O Espírito Santo, quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. E o 1 Coríntios 12, 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha o Espírito Santo aparecendo. E o versículo 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha Jesus aparecendo como Senhor. E o versículo 6, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja bem, Deus aparecendo. E o versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para encerrar, Paulo ensina que, embora os dons sejam variados, eles vêm do mesmo Deus e servem ao mesmo propósito. Qual é o propósito dos dons? Edificar a igreja, beneficiar todos os membros, não apenas quem os recebe. Dons para a edificação da igreja. Maravilha! Com isso vamos encerrar aqui o tópico terceiro da lição, não é? A lição 13, a missão da igreja, ela é trinitária. O Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito capacita. Você vê aí mais uma tríade daquelas que nós temos aqui nesta lição, assim como também a própria Trindade, não é? Veja que coisa maravilhosa que tem aí. Vamos encerrar, então, a concluir, não é, com o pastor Adovils, a lição nesta oportunidade. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre a sua missão mediante a comunhão com Deus Trino, o Deus triuno, né? Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Muito bem, com isso nós encerramos aqui não só a lição de número 13, mas este trimestre, o primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade é o assunto. E já vamos aqui, meus irmãos, dizer para você do assunto já do próximo trimestre, porque já vamos entrar para o mês de abril e já é assunto novo, o assunto da lição escrito pelo pastor Elinaldo Renovato, lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, é este: homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Veja aí, Abraão, o seu chamado, a sua jornada de fé, a fé de Abraão nas promessas de Deus, a impaciência na espera do cumprimento da promessa, a confirmação de uma promessa, o juízo contra Sodoma e Gomorra, o nascimento de Isaque, uma prova de fé, a entrega de Isaque. A lição 8, Isaque, o herdeiro da promessa. Lição 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Lição 10, a experiência transformadora de Jacó. A lição 11, Jacó, de enganador a homem de honra. A lição 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E a lição 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Será esta aí a lição, o conteúdo do próximo trimestre, e você já deve ficar ligadinho. Se você ainda não fez o pedido da sua lição, procure a loja da CPAD para adquirir, faça pedido pelo site, não é? cpad.com.br, você consegue comprar a sua lição,
material de apoio, o livro, né? O livro de apoio ali da lição, enfim, adquira para que a gente possa junto estar estudando este material aqui, né? Nas pré-aulas que nós fazemos juntamente, eu e o pastor Adolfo. Se você quiser, meus irmãos, aqui fazer download deste material, o material comentado da lição, tem a dinâmica, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o tema, né, da dinâmica, da eternidade à missão, a igreja no coração da Trindade, está no final do material de apoio, e ainda temos aí a recomendação bibliográfica dos livros, comentários que nós lançamos mão para elaboração do material que você vai fazer download gratuitamente. Acesse a plataforma, está aqui, ó, online.cetadv.com.br. Se você ainda não tem o acesso cadastrado, então você clica no botão entrar, que no seu celular está embaixo, e se for no computador está na parte de cima da tela. Clica no botão entrar, vai mudar a tela, aí você clica em criar conta. Forneça ali seus dados pessoais, nome, idade de nascimento, e-mail, cadastre uma senha. Quando você finalizar esse cadastro, já vai aparecer para você o item da escola dominical. É só você clicar, é grátis. Você vai acessar as aulas, vai estar ali a aula para você assistir, também o material para você fazer download e os slides, tanto em PDF quanto em PowerPoint. Faça bom uso, Deus abençoe você, nos ajude a divulgar esse trabalho. Temos alcançado semanalmente mais irmãos e irmãs, e se você tem dúvida, você pode encaminhar essas dúvidas. Se você não conseguir, por exemplo, criar aí o seu perfil, mande um zap, não é? 43 é o meu número, 43 999 60 8886. E aí eu mando para ti um texto explicando como você vai criar, caso você não consiga fazer, da maneira como eu expliquei aqui anteriormente. E se a sua dúvida é sobre conteúdo da lição, mande o zap também, passe a sua dúvida e nós vamos responder. Se você preferir, também pode colocar aí no próprio comentário da aula que a gente devolve, faz devolutiva com a resposta, tirando as dúvidas que os irmãos possuírem. Amém? Deus abençoe, bons estudos, que venha o segundo trimestre. Muito bem, a honra é para o nosso Deus, porém a alegria é nossa, né? Se chegamos até aqui é porque o Senhor, nosso Deus, tem nos sustentado. E louvamos a Deus pelos nossos professores e alunos que estão acessando aí as nossas pré-aulas e fazendo também comentários, não é? E esperamos vocês, tá bom? Para o segundo trimestre de 2026, com certeza será uma bênção, porque estamos aqui direcionados na sabedoria do Espírito Santo sempre. Deus abençoe a todos, até lá, se Deus quiser. A paz do Senhor.